Produção colaborativa de softwares livres. Trabalho e tecnologia na sociedade da informação. Introdução ao tema. O capitalismo atual tem mudado a sociedade e a forma como as pessoas se relacionam entre si, afetando também o meio econômico e trabalhista, através das tecnologias de informação e comunicação. A informação se tornou um produto e o compartilhamento da mesma aparece como cooperação de trabalho, interação social, modos de organização inteligentes e generosos, e modos de produção que não precisam depender dos mediadores do capitalismo. Os softwares livres, com código de fonte aberta, são um exemplo desse processo de organização, pois a informação e conhecimento são produzidos, disseminados e usados de modo compartilhado. Trabalho e cooperação na sociedade da informação. Para Castos, o sistema capitalista tem como base a promoção da produtividade. Sendo assim, ele chama a sociedade atual como a sociedade da informação, em que a fonte da produtividade parece se encontrar nas tecnologias de geração de conhecimentos, de processamento da informação e de comunicação de símbolos. Herdit e Negri ainda falam que a revolução das tecnologias da informação e comunicação transformou o meio de trabalho e que a principal ferramenta de atividade seria o computador. Com isso, a informatização da produção, o trabalho tende a ser abstrato, pois aqueles que cooperam neste processo não precisam estar no mesmo lugar, porque os lugares de produção podem ser descentralizados e virtualizados, como coordenadas de redes de comunicação. Eles ainda definem um trabalho como imaterial quando o produto é um bem imaterial como a informação, o produto cultural, conhecimento ou serviço. Neste tipo de trabalho, a cooperação é necessária. O que envolve de imediato a interação é a cooperação social. Para eles, o trabalho imaterial pode ser gerado de duas formas. O primeiro é o trabalho intelectual e linguístico. Produz ideias, símbolos, códigos, textos, formas linguísticas, imagens e entre outros. O segundo é o trabalho afetivo. Produz e manipula afetos como sensação de bem-estar, tranquilidade e entre outros. Olá pessoal, a produção, subjetividade e autonomia. A subjetividade é essencialmente social, mas produzida e vivida pelas pessoas em suas existências particulares. Nas filosofias modernas da consciência, o modo pelo qual as pessoas vivem sua subjetividade tem sido representado como oscilando entre dois extremos: a relação de alienação e opressão, na qual a pessoa se submete à subjetividade como a recebe, ou a relação de expressão e criação, na qual a pessoa se reapropria dos componentes da subjetividade, produzindo processos de singularidade. Hardy e Negri observam que, embora sejamos bombardeados pelas mensagens e significados da cultura de massa e dos meios industriais de comunicação, não somos apenas receptores passivos. Hardy e Negri também comentam que, como conhecimento se identifica como produção, não se deve surpreender que, atualmente, as potências econômicas queiram aplicar suas marcas às manifestações do conhecimento e submeter a produção de informação e conhecimento às regras de acumulação privada das riquezas. Torna-se cada vez menos legítimo que as retribuições das atividades humanas socialmente reconhecidas sejam reguladas apenas por mercado fundado na acumulação privada de riquezas. Negri também fala que de três formas de antipoder: de resistência contra o velho poder, de insurreição e de poder constituinte de um novo poder. A resistência pode ser exercida na vida cotidiana.
Sou Salete Rodrigues e vou apresentar a multidão em rede e a produção do comum. Segundo Hart e Negri, a organização em redes de comunicação é condição essencial para a produção no modo de desenvolvimento informacional do modo de produção capitalista. A novidade das tecnologias de informação e comunicação, elas estão embutidas nos novos processos de produção, nas formas atuais de produção, informação e a comunicação. São verdadeiras mercadorias produzidas. E a rede é o lugar tanto de produção quanto de circulação de produtos. Foucault descreve que a rede é o diagrama da nossa época. Negri define o conceito de multidão como aquele conjunto de singularidades onde por conjunto se considera comunidade de diferenças e onde singularidades são concebidas como produção de diferenças. Afirma também que a multidão é movimento dos movimentos. Hart e Negri ressalta que a multidão não é fragmentária, anárquica ou incoerente, de modo que ela deve ser contrastado com outros que designam entidades coletivas plurais, como a turba e as massas. Na turba e na massa, os sujeitos sociais são sobretudo passivos, no sentido de que não são capazes de agir por si mesmos, precisando ser conduzidos. A multidão, o sujeito social ativo que age com base nas singularidades em comum, é sujeito social internamente diferente, cuja constituição e ação não se baseiam na identidade, mas naquilo que tem em comum. Hart e Negri afirmam que a multidão produz em comum, e o que ela produz é comum, e o comum que compartilha serve de base para a produção futura. O comum não se refere às noções tradicionais de comunidade ou de público, baseia-se na comunicação entre singularidades e se expressa através dos processos sociais colaborativos de produção. A liberdade deve ser assegurada porque é singular e existe em comunicação aberta com outras que formam o comum. Obrigada. Os métodos de organização, gestão e acesso à informação passam pelo processo de informatização e impulsionam a prática do compartilhamento. É observado por Prado uma característica que veio junto desse processo, que foi o surgimento de cópia extremamente fiel à obra original, além da possibilidade de disseminação mais rápida de arquivos e com uma qualidade superior de reprodução, tanto de áudio quanto de vídeo. Nesse contexto, as dinâmicas coletivas surgem do compartilhamento de informações e substituem o modo de transmissão unidirecional. Uma plataforma que pode ser destacada é a Wikipédia, que funciona de forma colaborativa e aberta. Uma inovação que os softwares livres trazem é a organização do trabalho em rede aberta e no uso de licenças de propriedade intelectual, que funcionam como mecanismos de proteção e expansão da rede. O desenvolvimento de software livre, ele cria um espaço comum para comunicação e produção entre pessoas de culturas e origens diferentes. Essas relações são predominantemente horizontais, de igual para igual, ao contrário das relações capitalistas, que visam a produção de valores de troca e a acumulação privada de riquezas. Atualmente, existem muitas iniciativas fundadas em estruturas abertas como a do software livre. Um exemplo disso é o Creative Commons, que foi uma iniciativa de regulação autônoma das formas de produção e uso de sistemas e conteúdos. Essa iniciativa tem como finalidade desenvolver licenças públicas que possam ser usadas por qualquer pessoa ou organização, e seus trabalhos possam ser disponibilizados em formas abertas, além de criar uma opção de meio termo legal entre todos os direitos reservados, onde os artistas e autores eles podem escolher como e quanto desejam autorizar a circulação, o uso e a recriação de sua obra para o público. Meu nome é Eveline, vou fazer as profissões finais. Vou fazer uma atual no trabalho material que eu preciso por tudo. Informação do conhecimento e estruturais. O desenvolvimento do software deve trabalho de criação, inovação e produção. O software deve a demonstração do saber, o seu livre compartilhamento e o uso de modo livre. O favorativo proporciona o desenvolvimento do saber e a criatividade. O software livre representa liberdade de compartilhamento, o uso da informação para a criatividade, a inovação e a produção. A demonstração do saber se livre da obrigação de desenvolvimento e da tutoria
e o desenvolvimento de modo livre do favorativo de bens materiais, saber e informação. O sistema operacional VNV sendo de multimédia forma de protocolo favorativo de bens materiais, saber e informação. Bens materiais fortificante de bens materiais. Não é nota e não data pelo ovo. E todo partilhado não pipado o TV por folha. Protocolo favorativo é o modo da máquina funciona através da linguagem do forma de operação e da pessoa, corretor livre do fone. A meta é ferramenta protocolo favorativo, o processo de protocolo favorativo, outra parte de produzir e pensar novas possibilidades para desenvolvido através da operação na forma de problema e de melhor forma de organização e de produção.